Os Anunnaki. Os Anunnaki virou parte da cultura pop internacional. Quem não fica curioso em saber sobre os deuses extraterrestres? Aqui no YouTube mesmo, está alastrado de vídeos sobre o assunto. O que me levou à pergunta que todo pesquisador teológico deve se fazer: até que ponto isso é real? Qual a tradução real dessas tabuletas babilônicas? Nos vídeos dispostos aqui, fala-se de naves espaciais, extraterrestres vindo à Terra à procura de ouro, de um planeta que orbita a Terra de 3 em 3 mil anos chamado Nibiru, fala-se de bomba nuclear e engenharia genética avançada. Todas essas ideias tiradas do Enuma Eli, Atrahasis e outros contos sumérios. Isso me perturbou, não por causa de minha fé pessoal em Jesus Cristo, mas por causa da possibilidade de estarem sendo levianos na tradução. Afinal de contas, a Bíblia sofre isso o tempo inteiro, seja por parte de religiosos ou de ateus. Então, empreendi uma busca pelos contos sumérios, e me deparei com muitas versões high-tech, oriunda da interpretação de Zecharia Sitchin. Um ponto que precisamos observar é que ele não era arqueólogo nem formado em línguas antigas, sua formação era economia. Sitchin foi um pesquisador, exatamente como eu. O que eu falo aqui no canal, por mais coerente que seja, jamais deve se comparar, em termos de arqueologia bíblica, com o que Rodrigo Silva apresenta. Ele estudou para aquilo, sabe muito mais que eu, seria loucura de minha parte me comparar a um acadêmico em sua especialidade. O que ele fala deve pesar muito mais do que o que eu falo. O mesmo vale para Sitchin, que foi mero pesquisador como eu. Vamos aos fatos. Se a Bíblia fosse traduzida por uma única pessoa, ela seria rechaçada sem piedade pela mesma sociedade que abraça a interpretação de Zecharia, sem dúvida alguma. Ainda mais se fosse feita por uma pessoa sem diploma na área. Existem traduções bíblicas que são realizadas por um grupo de 30 a 70 pessoas, todas especializadas nas línguas mater, devidamente reconhecidos, e ainda assim, elas são alvos de críticas e suspeitas. Existem até versões como a NVI, por exemplo, que conta com tradutores de diversos países. Existem traduções ecumênicas da Bíblia, que são realizadas por pessoas católicas, protestantes, judias, agnósticas e até ateia. Todas unidas na tradução da Bíblia. Mas essa informação não interessa a quem só deseja difamar a fé judaico-cristã. A interpretação de um economista vale mais que a de centenas de acadêmicos espalhados pelo mundo. Pensando nessas coisas, fui atrás da tradução das tabuletas, e não da interpretação do que foi traduzido. Eu queria ler diretamente da fonte, e tirar minhas próprias conclusões sobre o assunto, como todo pesquisador sério deve fazer. Li o Enuma Eli, Epopeia de Gilgame, Atrahasis, e agora tenho, com base nesses 3 contos, usando-os como comparativo textual e referência poética, minha réplica sobre o assunto. Primeiro quero salientar que minha desconfiança era verdadeira. Estão alterando o significado dos contos sumérios, exatamente como fazem na série Eram os Deuses Astronautas, exibida na History Channel. Eles dão novos significados às lendas, pegam tudo que possam adaptar para os dias atuais, e transformam em visita alienígena, destruindo a própria narrativa dos contos. Vou disponibilizar os contos sumérios sem adulteração, aqui no canal em breve. E todos os inscritos aqui, na Casa do Messias, terão acesso a eles, de graça sem nenhum custo. Estou traduzindo do inglês para o português, colocarei em áudio em breve para que todos possam ter acesso. Disponibilizarei o PDF também para que você possa conferir passo a passo. No Enuma Eli, os deuses são criados por Apsu e Tiamat, sua esposa. Marduk nasceu como um bebê, com olhos brilhantes e com fogo saindo da boca. Este veio a se tornar o deus mais importante do panteão sumério, quando venceu a guerra dos deuses contra Tiamat e seus monstros. Não há menção de naves espaciais, não há menção de bomba nuclear, só deuses usando poderes semelhantes aos heróis da Marvel. Nesse Gênesis sumério, os deuses surgem da água salgada chamada de Tiamat, misturada com a água doce chamada de Apsu. Segue o trecho. Enuma Eli capítulo 1. Quando não havia firmamento, nem terra, alturas, profundezas ou sequer nomes, quando Apsu estava sozinho,
Ele, as águas doces, o iniciador da criação, e Tiamat, as águas salgadas, e útero do universo, quando não existiam os deuses. Quando as águas doces e as salgadas estavam juntas, misturadas, os juncos não estavam trançados, ou galhos sujavam as águas, quando os deuses não tinham nome, natureza ou futuro, então a partir de Apsu e Tiamat, nas águas dele e dela, foram criados os deuses. E para dentro das águas precipitou-se a terra lama. Diferente da Bíblia que coloca Yahvé como estando fora da terra, como sendo a causa da existência da matéria, a causa da origem dos mares e rios, como sendo o alfa de tudo, o incriado, o sem pai nem mãe. Os contos sumérios colocam o firmamento e as águas como sendo anteriores aos poderosos deuses. Existe semelhança com a Bíblia? Com certeza. Por quê? Primeiro, porque toda geração existente hoje vem da mesma fonte, Noé e seus filhos. Se toda a família na Terra descende da família de Noé, não é absurdo nem estranho que todos nós tenhamos histórias parecidas. Existe confirmação arqueológica de que um dia todos os povos falaram o mesmo idioma na Terra. Desenhos em pedras e construções espalhados pelo mundo sugerem isso. Outro fato que afirma essa posição reside na mitologia inca. Os incas também falam que os deuses foram criados da água. Eles dizem que os deuses nasceram do lago Titicaca. Estariam imitando os sumérios também? Qual a ligação entre a América e a Suméria? Por que ninguém acusa os incas de plágio, como fazem com o Gênesis? Na cosmologia inca, o deus criador Viracocha cria a humanidade fazendo estátuas de pedra, que, ao ouvir seus nomes serem chamados pelo deus, ganham vida. Ele fica muito satisfeito com a humanidade, e alegre, cria o sol, a lua e as estrelas. Deu também a responsabilidade de dar nomes aos animais e plantas. Parece o que para você? Te lembra alguma coisa? O que falar do dilúvio maia? Que também se assemelha ao de Gênesis. Nenhum pesquisador sério, nenhum arqueólogo sério, nenhum historiador sério, nenhum erudito de verdade vai cometer a insanidade de dizer que é plágio. Mas existem semelhanças grandiosas, exatamente como entre a Bíblia e as tabuletas sumérias. Os maias plagiaram Moisés? Ou tiveram a mesma fonte? Ninguém menciona esses outros mitos da criação, que são idênticos, não só ao Gênesis, mas ao Enomaeli, como sendo plágio. Vocês sabem que se fizerem isso se tornarão em piada, por isso preferem nem mencionar esses contos, na esperança que sejam ignorados. Mas Adonai tem levantado homens e mulheres, apologistas do século 21, que trarão luz sobre essa questão. Adonai preserva sua palavra e seu povo. A criação da humanidade suméria dá-se no assassinato de um deus rebelde, tanto no Enomaeli como em Atrahasis. Mas os textos diferem entre si, de maneira grotesca, inclusive. Para que eu não cometa injustiça, colocarei a narrativa dos próprios textos aqui. Veja por conta própria. Enomaeli capítulo 6. Agora que Marduk havia escutado o que os deuses haviam dito, surgiu dentro dele o desejo de criar um trabalho da mais completa de todas as artes. Ele contou para Ea os pensamentos profundos que estavam em seu coração. Sangue com sangue, eu junto, sangue a osso, eu formo algo original, cujo nome será homem ou mulher, os seres humanos originais cuja feitura foi minha obra. Os grandes deuses responderam ao Senhor do Universo, Rei e Conselheiro dos Deuses. Foi Kingu quem instigou a rebelião, ele revoltou as águas da amargura e liderou a batalha por ela. Eles declararam Kingu culpado, eles o prenderam e o fizeram se ajoelhar frente a Ea, eles cortaram suas artérias e do sangue de Kingu eles criaram os homens e mulheres. Atrahasis, no primeiro, sétimo, e ao dia 15 do mês, estabeleceu-se uma purificação, um banho. Abateram ao Ilu, que teve a inspiração, na assembleia. Nintu misturou barro com sua carne e sangue. Esse mesmo Deus e homem foram completamente misturados no barro.
Para o resto do tempo eles iriam ouvir o tambor. Da carne do Deus o Espírito permaneceu. Faria os vivos saberem o seu sinal, para que não seja esquecido, o Espírito permanece. Depois de misturar o barro, ela convocou os grandes Anuna. Os Igigi, os grandes deuses, cuspiram no barro. Mami disse aos grandes deuses: vocês me ordenaram a tarefa e eu a concluí. Vocês abateram o Deus, juntamente com sua inspiração. Eu afastei o vosso trabalho forçado pesado, eu transferi o vosso trabalho penoso para o homem. Eis que depositaram clamor sobre a humanidade. Eu liberei o jugo, eu fiz a restauração. Eles ouviram este discurso dela, corriam, livres de cuidados, e beijaram os seus pés, dizendo: anteriormente nós costumávamos chamá-la Mami, agora deixe o seu nome ser Belecalaeli, amante de todos os deuses. Estamos diante de dois trabalhos sumérios de idade diferente, que aparentemente se contradizem. No primeiro diz que a humanidade foi criada de um deus menor, que participou da rebelião de Tiamat contra os deuses. Marduk mataria os rebeldes, mas Ea lhe aconselhou a matar somente um deus rebelde, preservando os demais. No segundo conto, a humanidade é criada também do sangue de um deus menor, porém oriundo de outra rebelião, a dos trabalhadores insatisfeitos. O texto se contradiz, não é coeso. E é esse conto que é superior à Bíblia? É sério isso? Cuidado com o que você anda pondo diante de seus olhos. Adonai me mostra algumas pessoas que estavam acreditando nessa teoria Anunnaki, mas que agora estão caindo em si. Olha, eu estou aqui nesse exato momento, escrevendo para você. Deus te ama tanto, que me fez ler por dias os contos sumérios, só para te dar a resposta que você pediu naquele dia. Elohim não te censura por ter dúvidas. Ele te ama. Jeová me colocou aqui, para te trazer de volta ao caminho. Calma que tudo será esclarecido, inclusive aquelas perguntas sobre como funciona o reino dos céus. Nada ficará sem respostas. Sobre teu chamado, sua missão nessa terra, como você será útil ao reino, tudo será respondido e confirmado. Adonai vai te usar no tempo certo, estabelecido por Ele mesmo. Você será uma bênção exatamente como prometi. Nenhuma palavra minha cairá por terra. Diz o Senhor. Voltemos ao assunto. No dilúvio de Atrahasis o protagonista humano é Atrahasis. No dilúvio de Gilgame o protagonista é Utnapishtim. Em nenhum relato há naves nem nada que possa ser visto como tal. Falando em naves espaciais, a Bíblia tem o relato da subida de Elias ao céu, numa carruagem de fogo. O texto diz exatamente isso. Os teóricos interpretam como sendo uma nave alienígena abduzindo Elias. Quando Javé desce no Monte Sinai, vem com fogo e fumaça, e muito barulho. Eles interpretam como sendo uma nave-mãe pousando no monte. Parece isso? Sim, parece muito. Mas um elemento que segue Elohim é o fogo. Como Senhor de todos os elementos, Ele comanda a essência de tudo, e tudo existe em sua presença. O fogo de Elohim é a santidade materializada, que vai à sua frente para consumir tudo que possa ofender sua pessoa. Esse mundo nosso é caído, quebrado, corrompido, e não tem como Adonai vir aqui em forma de Deus, sem consumir tudo ao seu redor. A não ser que venha em forma humana como fez com Abraão. Mas o povo que saiu do Egito não tinha confiança de Abraão, não poderia ver um Deus humanoide parecidos com eles, tinham que ver algo grandioso, um verdadeiro fenômeno que fugisse da naturalidade. Javé queria gerar fé no coração do povo, queria mostrar que eles estavam sob os cuidados de um Deus grande e poderoso, totalmente capaz de protegê-los dos reinos que iriam enfrentar. A Escritura diz que os anjos de Adonai tocam trombetas anunciando sua chegada. Tanto foi assim no Monte Sinai como será no dia da volta de Jesus. Então o barulho de buzina provavelmente foram os anjos da presença anunciando a chegada do rei. Outro fato curioso é que Moisés não registra nave alguma nos encontros com Deus. Ele sobe ao monte, na presença de Elohim e não registra nada de equipamentos estranhos, nem nave nem casa flutuante. O que guiou os israelitas pelo deserto à noite? Uma coluna de fogo. O que guiava os israelitas durante o dia? Uma coluna de nuvem. Fogo e nuvem,
para mostrar ao povo que se tratava da aparição do mesmo que havia guiado eles o tempo inteiro. Por que barulho de vento? Para fazer ligação ao Mar Vermelho que foi aberto por um vento impetuoso. E o som de buzina? Para mostrar que Deus também tinha um exército e um reino espiritual. Buzina era a corneta de guerra que os egípcios usavam. Deus sempre se diminui por amor a nós, seu povo. Ele pega referências que possamos identificar, e como bom psicólogo que é, trabalha nossas emoções e significado para formar uma conexão conosco. Nós hoje, não entendemos muitas posturas dele na Escritura, mas aquele povo ao qual a mensagem foi passada, ao qual a visão foi dada, entenderam tudinho, pois a experiência pertence a eles, não a nós. Deus gosta de confundir os sábios. Todos que querem enquadrar Deus num quadrado teológico, passam pela triste ilusão e incompreensão do Todo-Poderoso. Jeová se esconde dos que pensam que podem entendê-lo facilmente pela lógica. Gente, Deus, é transcendente a tudo que conhecemos, é o Alfa, o princípio de tudo, a energia infinita que ocupa toda a realidade. Ele rejeita os soberbos. Ele tem aversão aos orgulhosos. Essa é a razão de muitos levarem vácuo de Deus, de muitos ficarem sem respostas. Ele realmente ignora os orgulhosos. Pense nisso antes de querer se aproximar dele. Em breve postarei os mitos completos e devidamente traduzidos. Se inscreva no canal para não perder o dia da postagem. Sugiro que dê uma olhada no nosso conteúdo, poderá gostar de outras produções. Adonai nos abençoe. Shalom. Até breve.